O primeiro exercício e o segundo é de transformar ângulos de uma unidade para outra. Tranquilo, né? Só regra de 3. Vou até pegar minha regra de 3 prontinha aqui, ó. Lá de muito tempo atrás, tá aqui pronto, ó. Sabemos o fator para transformar. Se π radianos equivalem a 180 graus, é meia volta. Por que eu usei π 180? Porque dá uns números mais fáceis do que 2π e 360. Só por isso. Ou do que π sobre 2 e 90. Para que ficar colocando aqui dividido, né? Mas qualquer um desses aí vai dar certo. Se você usar uma transformação correta, dá tudo certo. Então essa aqui vai ser a nossa base para fazer. Vou deixá-la antes até do exercício aqui para a gente usar quando for necessário. Não vamos fazer todos esses aí. Tipo, a 1 tem 4 transformações, a 2 também tem 4, a 3 também, que der com relógio, tem 4. Vamos fazer, sei lá, 2 de cada. Já que é tudo igual. Ou até uma de cada. Né? Esse aqui a gente já sabe. Então aqui, eu quero saber quantos radianos são. Por exemplo, vamos fazer a A. 225 graus. Se π radianos equivalem a 180, quantos radianos equivalem a 225? Aí, multiplica cruzado. Vai ficar 180x é igual a 225 π. Pi. Aí. Passa o 180 para lá. E agora simplifica esse negócio aí. Dá para dividir por quanto? Dá, se você não enxergar direto, que é difícil mesmo. Porque aqui o máximo divisor comum é grande, hein? Quanto maior ele for, geralmente é mais difícil de a gente enxergar. Por 2 não dá. Aí você pode ir tentando por 5, ó, por 5 tá legal, né? Você pode tentar dividir por 5. Isso aí a gente sabe fazer. É dividir por 10. Então seria assim, né? Dividir por 10. Mas agora dobra. Qual que é o dobro disso? 45. E aqui também, divide por 10. Opa, agora dobra. 36. Ah, esse aí sim, esse aí tá na tabuada. 45 e o 36 estão na tabuada do 9. O 45 vira 5, se eu dividir por 9, o 36 vira 4. Fechou. 5 quartos de π. Ou 5π sobre 4. Na verdade é mais comum, né? Falar. Eu escrever 5π sobre 4. Verdade. Não sei porque eu quis deixar aqui fora. Mesma coisa, né? Mas 5π sobre 4 é mais comum de se ouvir. Tranquilo? Eu vou passar a resposta das outras. Aí se vocês não conseguirem, depois quando tentarem fazer, me falem. Mas é só regra de 3. 5π sobre 3. 2π sobre 3. Pronto. Aí antes que vocês, já depois eu deixo copiar aí, anotarem. Vamos fazer a 2, que é a mesma coisa, só que daí é no sentido contrário, né? Mas a gente usa a mesma coisa aqui. Ou, como eu falei, dá para você usar isso aqui para transformar de radiano para graus. Mas quando já tem o π no radiano, que não é obrigatório. Aqui todos têm, dá a impressão de que é obrigatório, né? Tudo que é radiano tem π. É que os ângulos mais bonitos em graus ficam com π em radianos. Mas não é obrigatório. Assim como existe um radiano lá no começo. Um radiano. É o arco que descreve um raio quando posto sobre a circunferência. Esse é o primeiro, na verdade, né? Um radiano. Depois que vieram os πs, quando descobriram que tinha que envolver o π, foi aí que eles descobriram o π. Aí ficou tudo em função de π. O que é bom, porque quando a gente tem que transformar, basta você trocar o π por 180.
Então você nem precisa usar isso aqui, ó. Se quiser, dá pra usar. Eu não vou usar. Senão vai ficar igual a primeira. Eu vou fazer de um outro jeito. Na A, nós temos... Não. Π sobre 6 rádio. Então, para transformar em graus, substitua π rádio por 180 graus. De novo, eu não estou falando que π é igual a 180, né? Π é igual a 3,1415. Mas se você pegar π radianos, ele equivale a 180 graus. É o que disse nossa regra de 3. Então é só você fazer isso. Pega isso aqui. Agora eu não vou colocar as unidades, para deixar mais limpa a equação. Mas eu troquei o π por 180. Isso aqui vai dar 30. Como agora eu finalizei... Bem, aqui não vai ficar muito feio não, mas dá pra gente deixar assim, ó. Pronto. Eu troquei o π rad por 180 graus. Deu 30, é o que a regra de 3 ia dizer pra você. Inclusive esse aqui, ó. A letra C, não, a letra B é 2π sobre 3, que vai dar 120. Vamos fazer isso também. A B é 2π sobre 3. Então vai ser 2 vezes 180 sobre 3. Posso fazer primeiro em cima, não vai ser tão difícil. E aí agora 360 sobre 3, 120. Fechou? É o que estava dando mesmo. Viu? Só trocar. Mais fácil que a primeira. Se tiver π no radiano. Geralmente tem. A C vai dar 50 e a D 260. Quem quiser copiar aí, vou deixar um pouquinho. Só 2 páginas. Aí. Quem já finalizou, bora, vai para 3 aí. Vai tentando fazer. Que é de relógio. Essa já aumenta a dificuldade em mais de 100%. Enquanto isso, eu vou pegando o relógio aqui no livro. Deixa eu ver. Agora eu vou deixar o horário do jeito certo. 10h30. Esse negócio de mim aí não tá com nada. Nesse tipo de exercício, nós temos que dividir em duas partes. Ele pede para calcular o menor ângulo formado entre os ponteiros. Geralmente é o menor. Por quê? Porque tem sempre dois, né? Para cada direção, cada duas direções formam dois ângulos. Um replementar do outro. Ou seja, quando os dois somados dá uma volta completa. Eles são replementares. A gente sempre quer, nesse caso aqui de ângulos entre relógios, o menor. O menor ângulo é o que interessa.
Então ele será no máximo, se é o menor ângulo que a gente quer, qual será o ângulo máximo nesse tipo de exercício aqui? Conseguem me dizer? Às vezes dá 30, às vezes dá 60. E aí, 360, 359. Qual vai ser a maior resposta possível? A menor é zero, né? Que ocorre algumas vezes aí durante o dia. Ó, tá todo mundo respondendo 360 ou 359. Não, não, pessoal. O maior ângulo possível. Deixa eu ver, mais alguém, mais alguém? Não, Nelson. Aê, JG. JG acertou. O maior ângulo possível vai ser... Assim, o Nelson acertou também. 180. Porque vai ser 180 quando eles estiverem... Ah, peraí que eu lembro que eu aprendi um negócio aqui. Quando eles estiverem assim. Vai ser 180 pra cá, 180 pra cá. Se ele andar um pouquinho, o menor já vai ser esse aqui, que é menor que 180, né? Vocês estão pensando, sei lá, 359, tipo aqui. Ué, vai ser 359 assim, mas eu pego o menor, que vai ser 1 grau, certo? É a mesma coisa de distância. Se é distância entre duas pessoas, por exemplo, você tem uma pessoa, até que eu comentei, uma pessoa espirra lá do seu lado, vocês estão em círculos, aí a pessoa está aqui, onde vocês vão? Qual que é a maior distância possível? 180 graus. Aqui. Se você sair e continuar andando assim, vou andar o máximo possível, você vai passar por ela de novo e vai ficar assim até você cansar. Você nunca vai ficar se distanciando até. A sua distância não vai até o infinito, né? Não é como se você fosse em linha reta. Você consegue se distanciar quanto você quiser. Bem, no limite de você dar a volta na Terra, né? Mas enfim. Esse aqui é como se fosse essa volta na Terra. Você tá indo, indo, indo. Não adianta nada você continuar indo a partir daqui, né? A sua maior distância vai ser 180 graus. Isso é bem interessante, é um exercício que eu não vou fazer com vocês, que é o exercício 7. Ele trata disso. Depois tentem fazer esse aí. O 7. Vou fazer com vocês o 1, 2, 3, 5, 14, 17, 20, 22. Aí se sobrar tempo. Nunca sobra, né? Mas aí a gente faz outros aí. Mas o 7 trata disso. Você falar que duas pessoas, por exemplo, estão distantes 240 graus, na verdade elas estão um pouco mais perto que isso. Estar distante 240 graus é menor do que estar distante 180. Apesar de 240 ser maior que 180. Porque 240 fez isso aqui, chegou no 180 e andou mais um pouco. Então, na verdade, a distância é esse negócio aqui, né? Tá menor do que 180. Aí a gente tem que pensar um pouquinho diferente, né? Quando tratamos de círculos. Beleza. E aí, 10 e meia? 10 e meia. Nós temos um ângulo aqui. Queremos saber qual é esse aqui. Lembram os dois passos? O primeiro é calcular qual é a distância entre números, as direções numéricas. Deixa eu pegar outra cor, porque também é sacanagem. Não. Tipo assim, ó, a gente vai calcular primeiro esse vermelho aqui. Eu tô desenhando aqui. Esse aqui vamos chamar de X. E depois a gente calcula esse Y aqui, ó. Y. Pronto. Por quê? Porque distância entre números, a gente já sabe, né, se a gente lembrar aqui rapidinho, que é proporcional. Se tudo isso aqui tem 360 graus, ou seja, os 12 distanciamentos, temos 12 intervalos aqui, né? 1, 2, 3, aí vai fechar lá no 12. Temos 12 intervalos. Eu estou usando quantos entre as direções do 6 e do 10? Ó, 1, 2, 3, 4.
Eu estou usando 4 dos 12 intervalos. Ah, 4 é bom, já é bonito até. Porque ainda bem que o 12 tem vários divisores, né? Fica fácil quando eu uso um intervalo, ou 2, ou 3, ou 4. 5 não. 5 aí não divide 12, não fica tão fácil. Ou 6. 8 até que fica tranquilo também, apesar de não ser um divisor. Mas dá pra simplificar bem. Enfim, 4, eu tô usando 1/3 do círculo, né? Eu poderia dividir isso aqui, fazer duas partes, mais duas partes iguais. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Então, se eu peguei só tô usando o vermelho aqui, esse intervalo, eu usei 1/3 do relógio. Se o relógio todo tem 360, quantos graus eu já andei? Do 6 até o 10. 120. Isso aí. Beleza. Quer dizer, eu tô gritando porque pra mim tá baixo, mas não sei, agora que eu vi que o meu áudio mesmo tá baixo. Ou é seu microfone também. 120. Mas a gente pode fazer por regra de 3. Vamos montar aqui pra não sair desse lugar. 12 horas equivalem a 360 graus. 4 horas, o que é essa 4 horas aí? É a diferença. 10 menos 6. 4 horas equivalem, vamos copiar aqui que é mais fácil. Bem, na verdade, aqui, x. Pronto, você vai fazer isso aí, regra de 3, sabe fazer 120 graus. Fechou. Né, dá pra fazer daquele jeito fácil. Esse aqui dá. Daqui pra cá eu dividi por 3. Dividir por 3. Então daqui pra cá também tem que dividir por 3. Então vai ficar 120. Certo. Mas, vejam que eu não andei só 120, né? Andei mais. Mais um Y. Quanto vale esse Y? Aí nós temos que lembrar de outra coisa, de outra medida. Que também é achada por regra de 3. O que origina esse Y aqui? Lá da mecânica do relógio. Origina do fato de que quando o ponteiro dos minutos anda 1 minuto, o das horas também anda um pouquinho. Com um pouquinho, é proporcional. A cada minuto, o das horas anda o tanto para que, depois de 60 minutos, o das horas pule de uma hora para outra. Isso é tudo de maneira proporcional. A gente pode pensar assim, como deu 30 minutos, que é meia hora, podemos pensar em horas em vez de minutos. Talvez seja mais fácil. Quem não quiser decorar aquelas medidas lá, a cada minuto o ponteiro das horas anda 0,5 grau. Eu não acho que tem que decorar que são 4 números, né? Não sei quanto anda o dos minutos a cada minuto. Quanto anda o dos minutos a cada hora. Isso é fácil, é uma volta completa, beleza. Você não tem nem que decorar, você já sabe. Mas aí quanto anda o das horas a cada hora? E quanto anda o das horas a cada minuto? Tá, não precisa decorar, mas tudo regra de 3. Vocês conseguem fazer isso. Por exemplo, a gente poderia calcular primeiro quanto seria em uma hora. Pra gente saber do 10 pro 11. Né? Cada hora... nem precisa, mentira, nem precisa. Ó. Esquece. Vamos fazer aqui, porque a gente não precisa saber esse número. Vamos fazer direto, para que ficar quebrando muito. Aqui, ó. Vamos pensar. Vamos ver se isso aqui ainda não está pronto. Vamos pensar junto aqui, ó. Em 12 horas, o ponteiro das horas anda 360. Tá. Isso aí foi o que a gente já usou antes. Em meia hora. Por que meia hora? Porque o dos minutos andou... Né, passou meia hora. Ele vai andar quanto? Ó, eu montei praticamente a mesma regra de 3, só que vejo que eu quero achar o Y agora, né? Se em 12 horas esse ponteiro aqui anda tudo, né, o das horas, dá uma volta completa, porque o relógio não tem 24 horas, só 12. Em meia hora, que é quanto aconteceu aqui, né,
dos minutos. É como se ele tivesse aqui bonitinho nas 12, mas ele andou meia hora. Quanto vai andar o das horas? E é isso que eu quero saber. Porque eu sei que ele andou um pouquinho mais, quero saber esse pouquinho quanto que é, né? É metade do que ele andaria do 10 pro 11, já que se passou meia hora. Mas se vocês não sabem quanto que é do 10 pro 11, que como eu falei, não precisa decorar, quem já decorou já tá fácil. Não é tão difícil, é 30. Cada intervalozinho desse aqui, ó, tem 30 graus. Né? Por isso que deu 120, ó, 30, 60, 90, 120. Ele ia andar mais 30 para fechar no 11, mas ele parou no meio do caminho. Então ele andou mais 15. É isso que essa regra de 3 vai te dizer, basicamente. Tem várias maneiras de pensar. Você poderia pensar em minutos. Você poderia achar primeiro, sei lá, os 30 graus, beleza? Por isso que eu ia dividir essa regra de 3 em duas partes. Aí você pensaria assim, tá, em 60 minutos ele anda 30 graus. Mas em 30 minutos, que só foi meia hora aqui, né? 10 e meio. Ele anda quanto? Metade. Metade de 30, que vai ser 15. Então esse aqui, de qualquer maneira que você quiser fazer, nessa regra de 3 aqui vai te dar 15 graus. Isso aí, JP. Esse aqui agora eu vou ter que tirar mesmo. E aí tem que ver ainda, ó. Pelo desenho ia ser bom de ver, daí eu apaguei. Nós temos que ver que se isso aqui vai ser somado ou subtraído. Porque às vezes, quando passam-se os minutos, pode ser que os ponteiros se afastem mais um pouco, que é o que aconteceu. Né? Se esse ponteiro das horas estivesse aqui no 10 certinho, seria esse ângulo. Como ele andou ainda em direção a 11, ele se afastou. Então eu tenho que somar esses dois ângulos aqui. Mas tem caso que ele se aproxima, a gente viu nos exercícios do livro mesmo. Então tem que cuidar disso aí. Como aqui, ele foi se afastando, ele aumentou a distância, o ângulo. Se aumentou, eu tenho que somar. Né? O ângulo, o menor ângulo entre os ponteiros é, então, 120 mais 15. 135, tudo em graus. Certo? Vamos fazer um que ele um pouquinho diferente agora. Vejamos por quê. Termine aí enquanto eu pego o relógio. Das 2h15. Espera aí. Não, mas aí não tô entendendo. Ah, tá. E eu já vou passar a resposta dos outros aqui. 160 graus. 82,5. Olha só, Nelson. Nem tinha lido, cara. Ah, dá 2, entendi. Eu tô passando a 3 aqui. A 2 tá aí, ó. Certo? Só tem que copiar dois ângulos, hein? Não vai demorar 2 minutos. Fechou. Fechou. Essa aqui. 2h15.
Ih, rapaz. E agora? De novo, nós temos que dividir em duas partes. Sempre que tiver minutos, nós temos que dividir em duas partes, né? Se não for uma hora cheia. Se for uma hora cheia, maravilha, só tem uma parte, porque o ponteiro dos minutos estará no 12, aí o das horas vai estar no 1 ou no 2. Aí é só você contar os graus aqui indo de 30 em 30, por exemplo. Ou fazer a regra de 3. Seria bom. Mas eu não vi nenhum exercício assim, não é tão fácil. Nós sempre temos alguns minutos, o que complica, porque se há minutos, quer dizer que o das horas não está certinho no número. Então tem que ver o que aconteceu. Aqui, infelizmente, ele não está tão afastado. Mas vamos tentar seguir aqui. Devia afastar um pouquinho mais. Olha, ele está dando aqui, ó, dá certo. Eu que estou cego. Ele não está dando certinho no 2. Se fosse no 2, vejamos. Seria aqui. Claro, é o ponteiro é pequeno, né? Mas só pra gente ver aqui. Vejam que existe uma diferença aí, né? E eu tenho que achar essa diferença também. Então a gente vai chamar de x. De novo, x vai ser a distância entre as direções dos números. As direções. E y vai ser o quanto ele variou em relação ao número perfeito, a direção certinha. Como a gente fez lá. Aqui as direções, né, a diferença aqui dos números é 2 e 3. O ângulo está quase indo do 2 para o 3, certinho, né? Que seria 30 graus. Como a gente discutiu lá. Ah, não sei, então faz regra de 3. Não tem que decorar mesmo. Mas tem que saber fazer. Por que isso aqui é 30 graus? Você vai fazer a regra de 3. De novo, dizendo que 12 horas equivalem a 360. Uma hora, que é a distância entre as direções dos números, equivalem a x. E isso aí vai te dar x é igual a 30. Achamos a primeira parte. Mas aí, nós vemos que ele não está certinho no 2, né? Fiz aqui de vermelho, o ponteiro está um pouquinho depois do 2. Ou seja, ele se aproximou em relação ao 3. O que quer dizer que vai diminuir esse ângulo. Então, eu já sei que a resposta é menor que 30. Se tivesse alternativas, lá eu poderia talvez eliminar algumas. Talvez. Com certeza ia ter 30, que pode ter gente que esquece isso aqui, né, de considerar os minutos. Em alternativas assim, certeza que teria 30. Eu colocaria 30. Talvez tenha algum mais. Ah, sim, pode ter uma mais que 30, porque a pessoa calcula o outro ângulo aqui e soma, achando que tem que somar sempre, como a gente fez no outro lá. Com certeza vai ter outra resposta também somando. Aí você já elimina essas duas. A 30 e aqui é maior que 30, porque você sabe que será menor. Tá. Mas ainda restam duas ou três alternativas, né? E agora? Então vamos ter que calcular. O bom é que aqui, ó, andou 15. 15 é fácil também, é que nem meia hora, é facinho. É um divisor de 60 minutos, né? Vejam que foi variado aqui 15 minutos. Se em uma hora que a gente achou, o ponteiro das horas anda 30, em 15 minutos, que é um quarto, ele vai andar quanto? Um quarto de 30. Então dá pra gente fazer outra regra de 3. Tranquilo aqui que eu vou ter que subtrair, porque eu vou apagar esse desenho. O 30 graus tem relação com esse de fora aqui, o verde. Aí ele se aproximou, o ponteiro das horas se aproximou, então eu vou ter que diminuir. Por isso eu já vou até escrever aqui que o menor ângulo entre os ponteiros é, então, acho que foi assim que eu escrevi, x menos y. X menos y, que é o 30 menos, não sei, que é o y, que é igual a não sei, graus. Vamos descobrir agora esse y aí. Aí nós podemos usar em minutos agora, ó. Vamos usar o que nós achamos aqui, ó. Em uma hora, ele anda 30 graus. Foi o que descobrimos lá.
Na primeira regra de 3. Só que 1 hora é 60 minutos. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou colocar embaixo aqui uma correspondência com minutos. Ele andou 15 minutos. Quanto dá isso? Aquela história. Daqui para cá eu dividi por 4. Então, daqui para cá também. 30 dividido por 4, é só você pegar metade 2 vezes. Metade de 30 é 15, metade de 15 é, você tem 15 reais, tem que dividir por 2, 7,50. Então, y vai dar 7,5 graus. Opa. Aí. Então, ele ainda andou 7,5 graus. Tanto que se isso aqui tivesse andado meia hora, né, o dobro, ele em vez de andar 7,5 ia andar 15. Foi o que a gente achou aqui, ó. Em meia hora, anda 15. Então, em 15 minutos, anda metade de 15. 7,5. Isso aqui vai dar 22,5 graus. Ou, eu não... Pra mim, assim, eu não uso tanto. Você pode... 0,5 é decimal, né? Podemos deixar tudo inteiro. É como se eu falasse 22 horas e meia. 22,5 horas. Que dá 22 horas e 30 minutos. Aqui é a mesma história. 22 graus e 30 minutos. Porque uma divisão do ângulo também é minutos, né? Do grau, quer dizer. Minutos e segundos. Tanto faz, qualquer uma dessas duas aqui. Bora lá, 5. Essa 5 também, deixa eu ver se eu não estou enganado, também é regra de 3. Vamos até buscar a regra de 3 lá. Não essa, mas essa, que já usamos. Vamos ver como. Essa 4 aí, ó, Júlia, inclusive, que você mandou aqui pra mim, é dos minutos. Talvez você tenha feito com a das horas, não sei. Não, mas também não teria dado certo. Os minutos percorrem 360 graus em 60 minutos. Dá uma volta completa. Em 50. É quase uma volta completa, por isso que vai dar 300. É só a regra de 3. Ah, beleza. A 5. Não são esses valores aqui, né? Mas, qual vai ser a ideia da 5? Ó? Um maratonista percorre uma pista circular de raio 300 com velocidade constante. Ah, ainda tem a velocidade aqui. De 4 metros por segundo durante 50 segundos. Rapaz, determine o valor mais próximo em graus do arco. Então a gente vai descobrir, com a velocidade e o tempo, nós descobrimos o deslocamento linear. Quanto ele correu? Quantos metros? Beleza. Mas depois nós temos que relacionar isso com o raio da circunferência para saber qual ângulo ele percorreu. Não é? Primeiramente, então, calculemos a distância linear. D. Vou chamar de D. Isso aqui vocês sabem lá da física que... Ó, se ele... Não precisa nem ter estudado em física, só olhando o português, ó. Ele percorreu 4 metros por segundo. Ele andou 50 segundos. Quantos metros ele percorreu? Por segundo. Em 1 segundo, ele anda 4. Em 2, ele anda 8. Em 50. É outra regra de 3 aqui, né? Ou você sabe que é só multiplicar. Essa é a ideia de multiplicação. É como se eu falasse assim: eu comi 4 pipocas por segundo. Quantas pipocas eu comi em 50 segundos? Só multiplicar. 4 vezes 50. 200 segundos não. 200 metros. Certo? Dá tempo de ele correr 200 metros. Com essa velocidade aí. Podemos deixar assim até, ó. V vezes T é aquela famosa equação da velocidade, só que só isolada o T. E agora?
Ele percorreu 200 metros. Será que isso é uma volta completa na pista? Ou mais que uma volta, menos que uma volta? Vocês têm uma noção aí ou não? Isso aí, Nelson. Eu ainda digo que é muito menos que uma volta, que não dá nem o raio. Se ele quisesse percorrer o raio, ele não teria conseguido. Isso aqui, ó, por exemplo. O raio tá aqui, 300. Ele não andou nem isso. Porque para ele andar isso aqui, ele teria que ter andado 300 metros. Ele andou só 200. Então, vamos dizer que ele tá 2/3, ele tá aqui assim, ó. Isso aqui daria uns 57 graus. A gente viu que um radiano representa mais ou menos 57 graus. Então, a resposta vai estar lá pelo 40, 35, alguma coisa assim. É isso que a gente está buscando. É bom ter uma noção. O raio é 300. Ele não correu nem o raio. Muito menos a volta completa, né? Ele parou aqui assim, ó. Vai dar de 30 a 40. Isso aí, Léo. Ele andou menos que um rádio. Com certeza. Ele andou 2/3 de rádio, ó. Já temos aí basicamente já temos a resposta em radiano. Mas vamos fazer por regra de 3. Com calma. Uma maneira de a gente montar a regra de 3 é a seguinte. Vou até trocar de ordem aqui, ó. Se ele andasse 360 graus, quanto ele caminharia? Sabem isso? Tem lá o círculo completinho. Consigo fazer o círculo com isso aqui? Não perfeito. Pode ser uma elipse. Mas enfim, temos lá o círculo de raio 300. Qual é a distância linear de uma volta completa? Distância angular 360 graus. Mas e linear, quantos metros tem uma volta completa se o raio é 300? Como eu faço isso? Não lembro. Isso aí está aqui. Vamos dizer que a pista tem 300 metros de raio. Quantos metros você tem que correr para completá-la? Isso aí é conhecido desde de antes de Cristo, sei lá. Isso aí, Mirella. Muito bem. A gente vai usar a famosa equação 2πr, né? 360 graus? Lembra que o comprimento da circunferência. A gente pode dizer circunferência, perímetro, sei lá, o comprimento da circunferência é C igual a 2πr. Muito bem. É daí que surgiu o π, né? Dessa necessidade de se medir tendo raio. O raio é fácil de medir. É só você pegar uma régua, qualquer coisa reta aí. Mas e para medir isso aqui? Então foi uma grande batalha aí da humanidade contra a matemática para descobrir isso. 2πr. O raio é 300, 600π. Eita. 600π, não é 6.002. Metros. Então a gente vai jogar isso aqui. Poderíamos já calcular esse π aí, porque a gente vai ter que acabar dividindo por ele. Então dá pra gente dizer quanto que é isso aqui. Ele até pede, né? Aproximadamente. O exercício é ligeiro. Vou usar 3,14, que dá um número inteiro ainda. 1.884 metros. Já era esse negócio aqui. Sem calculadora é complicado isso aqui. Porque depois você ainda vai ter que usar esse número para multiplicar. Mas ele também só pede aproximado. Então daria para fazer. Ele teria que correr isso aqui, ó, quase 2 km para fechar a pista. Ixi, ele não correu 200 metros. Praticamente 10 vezes menos quase. Então, com certeza ele está longe, né? Vai dar um pouquinho, ó, agora já dá para ter uma noção melhor. Como ele correu mais do que 10%, 10% seria 188.
e seria 36 graus. Ele correu mais que 10%. Então ele andou mais que 36 graus. 38, 37, 39, 40, não sei. Vamos fazer aqui então. X, não usamos X ainda. X, 200 metros. Aí. 1884 x é igual a 200 vezes 360. Aí que vem o auxílio da calculadora para te dizer que o x, vamos ver quanto que vai dar. Você multiplica ali e divide por 1884. 38,2. Se ele quer aproximado, 38 graus, tá bom. Certo? Realmente é menor do que aquele 57, que é um rad, né, que eu falei. Tá fazendo sentido. É mais do que 10%, mais do que 36%. É só 38 graus. Tranquilo, isso aí. Existe uma fórmula que relaciona. Até pedir para vocês, mas o livro nem traz. Eu não vou... Então não é tão crucial essa fórmula porque a gente resolve por regra de 3. Não precisa decorar outra fórmula. É uma fórmula que relaciona o comprimento da circunferência toda com o comprimento do arco com a medida do arco. Medida é graus, é ângulo, né? Essas três variáveis, essas três propriedades, sei lá, essas três medidas, estão relacionadas por uma equação. Mas não precisa. Você usa a regra de 3. Ela vem da regra de 3, essa equação. Então, você pode fazer, em vez de decorar outra coisa, já faz assim, tá bom. Isso aí, Léo, foi o que eu tinha comentado, né? Exatamente. Dá 2/3 de rad. Isso a gente consegue ver por esses números, né? Ó, isso aqui é 2/3 do raio. 200 é 2/3 de 300. Então, o arco é 2/3 de um rad, que o raio representa um rad, né, em ângulo. Isso aí, 2/3 de rad. Você passa lá pela regra de 3, passa para graus, vai dar isso aqui. Exatamente. Aí não daria para multiplicar por 180, assim, né? Substituir o π por 180, porque não tem π. 2/3 não tem π. Então, teria que fazer a regra de 3 mesmo. Mas como eu tinha avisado no começo, esse começo aqui, pelo menos, é tudo regra de 3, ó. Mesmo com relógio, que é difícil e tal. É tudo regra de 3. Não teve ainda nenhum exercício que a gente não usou aqui. Regra de 3. Vamos ver se o próximo... o próximo daí não tem. Se não estou enganado. Que é o 14. Vamos lá pro 14. Se sobrar tempo, daí a gente faz os outros. Eu vou escrevendo aí, beleza, Ana? Vamos... O gabarito aqui é rapidinho. Depois a gente volta a fazer algumas dessas se der certo. 47. Eu vou colocar ponto aqui mesmo. Letra D. Essa 7 é legal. A resposta tá aí. Tentem ver se vocês aí acertam o raciocínio. D também. B. A. A. E. Essa 13 aí até a gente pode fazer, né? Pra dar uma aquecida pra fazer a 14. E a 13 e a 14 tem a ver com o quê? Arcos côngruos. O que são arcos côngruos? Basicamente são arcos iguais. A diferença, dependendo da aplicação, são arcos iguais. Como assim? Dependendo de se eu quiser só saber onde está o ponto, é a mesma coisa. Tipo assim, dizer que 360 graus e 0 graus são iguais. Se eu quiser só saber onde está, sim, são iguais. Porque se os dois começam no mesmo ponto, eles vão terminar no mesmo ponto. Independente de quantas voltas são dadas, né? Mas se eu quiser saber justamente quantas voltas foram dadas, que é, por exemplo, a 13, quer saber?
Aí não são iguais. 0 grau, nem saí do lugar. 360 eu dei uma volta completa. Então, por isso que a gente não fala ângulos iguais. São, né, ou arcos iguais. São arcos côngruos. A definição de arco côngruo é: começa no mesmo ponto e termina no mesmo ponto. Ou, sei lá, se começar no mesmo ponto, termina no mesmo ponto. Isso é um arco côngruo. Ele abre o mesmo tanto, não importa quantas voltas são dadas. Mas vocês podem pensar como arcos iguais, assim. Matematicamente, rigorosamente, é côngruo que fala, né? Essa palavra feia. Difícil de falar. Esse ditongo lo, não é muito comum, né? Côngruo. Tá louco? Fala côngruo. Côngruo. Aí fica fácil. 13. Nos X Games Brasil, em maio de 2004, o skatista Sandro Dias Mineirinho conseguiu realizar a manobra chamada do 900, na modalidade skate vertical. 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar. Isso aí corresponde a quantas voltas? Esse aqui dá para fazer por regra de 3, tranquilamente. E aí 900 graus equivale a quantas voltas? Ou vai dar uma volta completa ou vai ter alguma meia volta envolvida aí, né? Porque olhando as opções. Uma volta completa não é, que é 360. Duas voltas daria 720, é um pouquinho mais. É, o que tem um pouquinho mais é 2 voltas e meia, né? 5 voltas vai dar lá em 1800 graus. 1800. Isso aí não dá não. Como a gente poderia fazer por regra de 3? Vejamos. 360 graus, uma volta. 900, não sei. Pronto. 360x é igual a 900. Passe o 360. Aí vai cortar, dá pra simplificar. Tipo assim, 90 por 36, beleza. Já ficou legal. Divide por 2. 45 por 18. Por 2 não dá. Pode ser por... Opa, por 9 é a tabuada do 9 aí, né? 18 e 45. Divide por 9. Fica 5 sobre 2. 2,5. 2 voltas e meia. Ou se você conseguir enxergar isso que a gente vai usar depois, você pode enxergar o 900 como? Pô, 360 é uma volta. Tá, dá pra colocar mais um. 360 de novo, já deu 720. Para 900 faltam 180. Você vai destrinchando ele assim, né? Você tira sempre múltiplos de 360. No caso, eu tirei 360 duas vezes e sobrou 180. Se eu tirei duas vezes, não é igualar aqui. É uma correspondência, né? Tirei 360 duas vezes. São 2 voltas. Mais a metade dá 2 voltas e meia. Dá para enxergar assim também. E isso aqui de destrinchar o número em 360, em parcelas de 360, até você não conseguir mais, é o que a gente pode usar na 14, né, para fazer aquelas transformações. De achar a primeira determinação positiva. Que nós já fizemos bastante. Eu mostrei para vocês 3 métodos aí, com calculadora ou fazendo aquela divisão de prezinho lá, sei lá como que a gente fazia, né? Divisão assim, que aí você pega só o resto, tipo aqui 870. 870. Esse aqui vai ser complicado, hein? Aí você divide por 360. Esse é um jeito de fazer. Dá pra gente fazer isso aqui.
Deixa eu apagar esse aqui para fazer melhor. Vamos fazer o 870 dessa maneira. 870, vou dividir por 360. Essa é a letra B da 14. Uma vez já divide, duas também. Como eu sei, daí você tem que lembrar de alguns múltiplos de 360, ou conta nos dedos. Tipo, faz num rascunho. Tem o 360, depois o 720. Então tá, dá pra dividir por 2 aqui, porque vai dar 720. Aí você subtrai. Essa subtração aqui vai dar 150. Dá pra dividir de novo? Não, né? Porque se desse eu teria dividido aqui por 3, por mais. Não dá, 150 acabou, não tem nenhum zero aqui. Se tivesse um zero, beleza. Como eu já tinha usado todos os números, então deu 150 e essa é a resposta. Você pega só o resto. Essa é uma maneira de fazer. Que é o que o livro traz aí. Certo? Só interessa o resto. Cuidado que na hora de você fazer a divisão, eu vou simplificar para ficar mais fácil. Vou fazer 87 por 36. Mas aí o resto vai ficar 15 nesse caso. A resposta não é 15, é 150. Se você quiser simplificar, fazer a conta, aí depois o resto você multiplica de novo pelo mesmo fator que você usou para simplificar, aí vai voltar para o número correto, vai ficar certo daí. Ou já faz sem simplificar, né? Porque daí não tem que transformar nada. Então a resposta da B é 150. Vamos fazer de outra maneira. Eu mostrei mais duas maneiras, pelo menos. Você pode, como 870 não está longe de 360, você pode ir tirando 360, vai dar na mesma. Até você não conseguir tirar mais, foi o que a gente fez aqui. Né, isso aí vou apagar, mas é só fazer essa divisão, né? Então você tem lá 870. Pô, eu consigo tirar 360. Consigo tirar de novo? Se eu tirar duas vezes, você vê, se você tirar uma vez, vai ficar um número muito grande ainda, né? Vai ficar o quê? 510? 510. Não, dá pra tirar de novo. Então você tira 360 de novo, você vai ver que vai dar 150. Acabou. Você nem precisa saber quantas vezes você tirou. Porque ele só quer saber isso aqui, ó. Então esse é o segundo método, é você escrever. O jeito bonito seria assim, ó, escrever o 870 como uma parcela, uma soma, entre um múltiplo de 360, que eu conheço bem, 720, e algo que não é múltiplo de 360, que é a resposta. Você só está tirando aqui o que não interessa, digamos assim. Certo? Esse é um outro jeito. Um terceiro ainda seria usando a calculadora. E há duas maneiras de fazer, só que vocês me falaram aí que não tem aquela função que eu tenho aqui, né? Na calculadora, que é do mod. Mas não precisa. Usando a calculadora, vocês podem fazer aí 870 sobre 360. Isso aí vai dar 2,41666666. Cadê? Quer dizer período aqui, né? Aqui, ó. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele deu duas voltas. E João Paulo, não sei não, hein? Deixa eu ver. Tá cheio de participante aqui. Acho que foi. Quer dizer que ele deu duas voltas e quase meia, né? Deu 42% da outra volta. O que me interessa é só a parte quebrada. Então você vai pegar o 0,4166 e multiplicar por 360. Isso aí deve dar os 150. Deixa eu ver aqui. Isso aí. 150. Eu vou mostrar como eu faço na calculadora aqui. Aí da outra maneira também.
Vocês devem estar enxergando a calculadora aí. 870 sobre 360. Deu isso tudo. Eu vejo que o 2 é a parte que não me interessa, então eu faço menos 2. Para sobrar só isso aqui. Aí isso eu multiplico por 360. Pronto, 150. Outra maneira, que daí eu tenho aqui, né, esse botão, aí a gente viu que vocês não têm aí, pelo menos naquela mais padrão ali. Que teria que fazer basicamente esse método que eu fiz. Mas seria assim, 870 mod, que daí ele só pega o resto. É uma divisão, mas só pega o resto, e não tudo. 360, 150. Então já são 4, 5 maneiras, sei lá, de fazer. Certo? Natália, porque ele só me diz o número de voltas completas, né? Quando é inteiro, fala o número de voltas completas. Aqui não interessa quantas voltas foram dadas, interessa onde ele parou. Então esse 2 podia ser 2.416.000. Ele ia parar no mesmo lugar. Né? Ele ia dar muito mais voltas, só que ia parar no mesmo lugar. Só me interessa então o quebrado, que é onde ele para. Certo? Isso aí. Tá, a letra A, 140. É o 140, tá fácil, porque já está entre. A gente sempre busca então um ângulo entre 0 grau e 360 graus, incluindo o zero. O 360 não, porque ele é o zero, né? Então a gente sempre busca assim, ó, um ângulo. Vou colocar aqui os símbolos. Vixe, eu tenho que pegar tudo aqui. Nada tá fácil. Faltou o grau ainda. Esse aqui tá fácil. Esse tá fácil. Aqui, ó, buscamos um ângulo. Pode ser igual a zero, ou maior, e menor que 360. Na letra A, já é, né? É o 140. Não tem o que fazer. Essa é a resposta. Nas outras não, né? Tem que fazer alguma coisa sempre. Então aqui a B vai dar 150. Fizemos aí de todas as maneiras. A C, então, não vou fazer. Vou passar o gabarito, mas é a mesma coisa. Eu vou fazer tipo assim, o negativo, vou fazer com radiano depois. Que são diferentes. Essa aqui vai dar 180 graus. Se deu 180 graus, quer dizer que ele dá meia volta. Dá tantas voltas completas, mais uma meia volta, né? É como aquele mineirinho lá, ele deu 2,5 voltas. 900. Esse aqui, 1260 graus, são 3,5 voltas. Que eu acho que já. Eu acho não, já fizeram também. Não sei se é a mesma modalidade dele lá de skate, mas eu sei que já fizeram 1260. Qual é o próximo passo? Aí 4 voltas completas, né? 1440. Isso aí eu não sei se já fizeram. Tá, e o negativo? Negativo, então, você pode, se ele estiver próximo de zero, digamos assim, é facinho você ir somando 360. Aqui a gente não foi tirando 360 até dar certo. Aqui no negativo você vai somando. É o jeito mais rápido. É isso, ó, tipo, eu faço menos 400 mais 360. Deu isso aqui, menos 40. Devia 400, paguei 360 e ainda tô devendo, né? Um tanto aí. Tá, adiantou? Assim, ficou mais próximo, mas não tá pronto. Então faz de novo. Menos 40 mais 360. Opa, agora vai para 320, fechou. Eu não mudo a posição se eu somo ou se eu tiro um 360, né? Uma volta completa. Se eu tiro, se eu aumento, eu não mudo a posição. É isso que a gente quer. Essa aqui é a primeira determinação negativa. É o primeiro negativo que chega no mesmo lugar. É o maior número negativo que chega no mesmo lugar. É o mais próximo de zero, né?
É o primeiro. Esse aqui é o menor número positivo que chega no mesmo lugar. Então é a primeira determinação positiva, que é o que nós queremos. Tranquilo, Nelson. Sem problema. Tá, outra maneira de fazer? Vamos fazer o menos 1580 lá. Aí. Tentar fazer de outra maneira? Vejamos. Porque 1580 está longe. Mas se você pensar nos múltiplos de 360, eu até fiz uma lista outro dia. Não sei se a gente vai achar. Aqui eu dei uma limpada, deve dar para achar aqui. Ou eu tirei daqui mesmo. Aqui, não. Não, eu tirei. Eu coloquei uma lista assim dos múltiplos de 360, que a gente já pode tirar de uma vez. Ou tirar ou colocar. Tipo assim, eu posso colocar 720 em vez de fazer 360 duas vezes, né? Então dá pra gente pensar nesse cadê? Menos 1580. Pô, em vez de eu ficar somando 360, que eu acho que eu teria que fazer isso 5 vezes, eu posso somar logo um múltiplo maior de 360. Qual que vai dar certo? 720? Ainda vai ficar longe, né? Um outro, o próximo é 1080, acho que é. Daí 1440, opa, 1440 tá chegando, mas mesmo assim ainda fica negativo, né? O próximo é fácil, o próximo é 1800 e dá 5 voltas. Né? 360 vezes 5 dá 1800. Quando eu fizer isso, menos 1580 mais 1800, ficam 220 graus, que é a resposta. 220 graus. Eita. Dá pra você usar esse método ainda. É tranquilo. Maju, ativou aí sem querer. Achei que ia falar alguma coisa. Ou, sei lá, outra maneira então. Alguém lembra aí? Você pode fazer a divisão, aquela divisão inteira. Mas como é que eu vou fazer a divisão inteira com negativo? Eu nunca fiz isso. Não, você pode fazer positivo. Depois, no resultado, você lembra que é negativo. Não tem problema. Ou a gente pode fazer pela calculadora, vamos ver o que dá. Tenta fazer pela calculadora aí. Dividam por 360. O que vai dar? O negativo tem que cuidar, né? Pra você não esquecer que ele é negativo. Se você esquecer, você vai achar um outro ângulo que não vai dar certo. Se eu fizer aqui, ó, 360, sempre vai ter dízimo esse negócio em 1580, dá 4,3888, só que negativo. 4,3888. E eu só pego a parte quebrada. Ah, a parte quebrada é 0,388. Negativo. É menos 0,388. Por quê? Porque isso aqui, ó, vocês concordam comigo? Que isso é igual a menos 4 menos... Certo? Não tem mais aqui. Só me interessa essa parte aqui, ó. Menos 0,388. Se você deve 4,38, você deve 4 e deve 38 centavos. Então por isso que é tudo menos. Não tem nenhum mais aqui. Então vou pegar isso e vou multiplicar por 360. Vamos lá, 3,888. Multiplico por 360, vai dar negativo 140. Ixi. Ó, se você esquecesse do sinal, você ia achar 140, acabou. É a resposta, não é? É menos 140. Tá, que também não é a resposta.
Mas não tá errado, só não está pronto. Agora, como é que eu faço? Se você fez assim, é garantido que você vai achar o primeiro negativo. Para eu transformar para o positivo, é só somar 360. No fim das contas, você vai ter que somar ainda. Só que aqui, com certeza, vai ser só 360, porque você já achou um perto. Isso garante. Você eliminou tudo que não presta. Esse menos 4 eu não quero. Eliminei todo o excesso. Isso aqui é o excesso, né? Eliminei. Só sobrou o essencial, que é isso aqui. Então, com certeza, se só sobrou o essencial, basta eu fazer mais uma sominha de 360 e fechou. 220. Aí está correto. A gente pode usar qualquer uma dos métodos aí, né? Mas usando π. O legal, tipo, um que o livro traz, é tentar separar. De novo, tentar separar em partes inteiras de 2π, em voltas completas. Que é isso aqui, ou isso aqui, é você escrever como um múltiplo de 2π mais alguma coisa. Então é assim que a gente vai fazer. Tipo assim, 27π sobre 6. Tá? Eu vou destrinchar isso aí em duas frações. As duas com 6 aqui. Vamos ver. Não vou me complicar muito não. Mas 6. Para não mudar o denominador, né? Vai ser alguma coisa com π. Aqui, ó. Aqui vai ser alguma coisa. Aqui vai ser outra coisa. Quanto? Então a ideia é isso aqui ser um múltiplo de 2π. Porque 2π é o 360, né? Não é só de π. 2π, bem, se eu escrever o próprio 2π com base 6, como ficaria? Ó, 2π é igual a quem com base 6? Quanto que eu tenho que colocar aqui em cima? Pra quando eu dividir, dá 2π. Responderam aqui. Cadê? 12. Isso aí, né? Porque 12 por 6 dá 2, certinho. 12π sobre 6. Eu tenho que jogar aqui. Se eu fizer essa divisão, vai dar 2π. Então eu tenho que ir tirando 12π sobre 6, nesse caso aqui, porque o denominador é 6. Tem que ir tirando 12π sobre 6. Se eu tirar, será que vai sobrar uma coisa interessante? Vamos ver. Se eu escrever isso aqui 12, quanto que sobra para o outro? De 27? Sobram 15? 15 mais 12 dá 27. Concorda comigo que isso aqui, né, se eu somar essa fração, vai voltar para lá. Eu estou destrinchando em duas partes. Uma parte veio aqui inteira e a outra quebrada está lá. Só que essa outra 15π sobre 6 ainda dá para separar, né? Destrinchar também. Porque ele é mais que 2π. Isso aqui é 2π, isso aqui é maior. É como se fosse os 400 graus, por exemplo. Não adiantou ainda, não acabou, né? Quem perguntou aqui, João Paulo? Dá para simplificar, mas é melhor assim, trabalhar com o mesmo denominador. Com essa fração assim. Que aí você fica fácil de saber qual é a resposta. Se eu colocar só 2π aqui, daí complica. Para fazer essa conta aqui, né? Então deixa assim. Então vocês conseguem ver aí, ó, que não adiantou ainda, não acabou. Eu consigo simplificar isso aqui também. Então, qual é o próximo múltiplo de 2π que eu posso tirar? Um é esse. Quem vem depois? Ué, o dobro dele. O próximo tipo, múltiplo é o dobro. Depois o triplo, depois o quádruplo, né? Assim que funcionam os múltiplos. O próximo seria o 4π. Quem é o 4? É só dobrar. O 12 vai para 24. Né? Se você fizer 24 sobre 6, vai dar 4. 4π. Então, em vez de eu tirar 12π, que eu vi que não deu certo, não acabou, eu tiro 24. Então, vamos tirar aqui, ó, 24π. Agora que eu tirei 24, sobrou quanto para outra? 3, né? 24 com 3 vai dar 27. E isso aqui sim é uma parte quebrada. É menos que 2π. É menos que uma volta. Então, essa aqui é a resposta. Claro que a gente vai simplificar, mas é a resposta.
3π sobre 6. Divide por 3 em cima e embaixo, dá π sobre 2. Essa aqui é a resposta. Π sobre 2 ou π sobre 2, se vocês lembrarem, é 90 graus. Isso aí, Japa, 12π sobre 6, exatamente. Como a gente fez lá no outro. 360, né? Se você não enxergar o 24 direto, você pode tirar o 12. Isso aqui tem que enxergar, que é o do 2π, 12. Aí você tira o 12 uma vez. Ah, ficou 15, muito alto. Tira 12 de novo. Tirando 12 de 15 dá 3. Agora dá. 3π sobre 6 eu sei que dá. Dá na mesma. Certo? Essa é uma maneira. Eu vou fazer a G de outra maneira. Que é dividindo. Só que eu não vou usar aquela divisão inteira, né? Eu vou usar a divisão da calculadora. Então o jeito melhor sem calculadora nesse caso aqui é fazendo assim, tá? Que não é um cálculo complicado. Tipo, você trata com fração. Sempre vai ter fração, infelizmente, né? Assim, em geral. Vocês podem ver os exemplos aí. Tem fração. Você tem que reescrever o 2π usando o denominador que ele deu. Se tem que ser denominador 6, porque tem que ser para eu tirar daqui, fazer essa conta mais fácil. Então em cima vai ter que ser 12, o dobro, para fechar 2π. AG. Eu vou fazer dividindo. Eu vou pegar aqui 22π sobre 4. Vou dividir isso por 360, mas usando o radiano, né? 2π. Não vou misturar. Ó, estou fazendo essa divisão. Isso aqui, mesma coisa que 1 embaixo dele, né? Então vocês vão fazer aquele esquema lá de... Tá saindo da tela, cara. Esse aqui e esse aqui com esse. Ah, troca. Enfim, sabe, múltiplos extremos, como é que é? Meios extremos. Ou multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 22π em cima. Embaixo 4 vezes 2π. Os π's corta. Aí você vai fazer 22 por 8, você pode ir simplificando, né? Isso aqui vai ficar 22 por 8. Aí a gente simplifica depois. — 22 sobre 8. Isso aqui dá 11 quartos. Ó, esse aqui nem, por enquanto não precisa nem de calculadora. 11 sobre 4, tranquilo. Aí pega a metade duas vezes. Vixe, isso aí vai dar 2,75. Quem que me interessa? Só o 0,75, né? Só me interessa a parte quebrada. O que você faz com ela? Multiplica de novo. Bem, agora você tinha dividido por 2π. Volta. Multiplica por 2π. É o 360. Aí isso aqui vai dar 1,5 π. Ou do jeito que ele gosta em fração. Aí tem que passar para fração também, né? Às vezes. Assim, por mim tá de boa isso aqui. Mas o 1,5 a gente sabe que são 3 meios, são 3 metades, né? Você pega 3 metades, você tem 1,5. Uma metade, um inteiro e meio. 3 meios de π, que é a resposta. Se você fizer isso aqui da mesma maneira desse que a gente fez a outra, vai dar também. Isso aí, João Paulo. Vamos fazer. Enquanto tem um tempinho aí. Ó. Eu vou escrever isso aqui como duas frações com 4. Aqui tem que ser um múltiplo de 2π.
Vamos ver aqui, ó. Quem é um múltiplo de 2π usando 4 como base, como denominador? 8. Se eu dividir 8 por 4, dá 2π. Então, se eu tirar aqui 8π, ainda vai sobrar muito, né? Você tira 8, sobra o quê? 14? Ah, ficou grande ainda. Então, tira o dobro. Tira 16, que é o próximo. Se você tirar 16, vai ficar 6. 6π sobre 4. Que é a resposta, é menor que 2π. E se você simplificar 6π sobre 4, divide por 2 em cima e embaixo, dá os 3π sobre 2.